Eu sou a Juliana Menegazzi, aqui do Nutri Consultora, e tô aqui para falar sobre objeções. Eu fiz uma anotação aqui sobre algumas frases que eu já ouvi muito na minha prática profissional e eu tenho certeza que se você não ouviu nenhuma delas ainda, em algum momento vai se deparar. E por que eu quero compartilhar isso? Porque eu tenho certeza, se você souber de boa parte de algumas objeções que você vai ouvir, você vai poder se preparar para esse momento um pouco melhor. Não ficar sem palavras, que é nosso maior medo, né? E nessas situações de conversa, de reunião. Então você pode ouvir esse tipo de frase tanto na hora de negociar, no momento que você está tentando fazer a venda dos seus serviços, como já contratada, pode ouvir isso de algum membro da equipe, ou dos próprios gerentes, ou das pessoas proprietários, o que quer que seja. Então não é que você vai ter uma frase pronta, não é isso. Mas simplesmente para você pensar um pouco em cada uma delas e já ter alguma coisa na sua cabeça como uma resposta, uma facilidade maior de montar uma resposta que não é nenhuma mentira e que não é nenhum teatro, mas que você já consegue ficar um pouco prevenido. E isso ajuda bastante a gente para não se enrolar nesses momentos, tá bom? Então você vai ouvir provavelmente, e eu coloquei aqui, são 6 frases, 6 objeções, que pelo menos eu ouvi todas elas ao longo dos anos de consultoria que eu tenho. Então, uma bem comum é, o que você tem de idade, eu tenho de profissão, eu tenho de experiência. E isso é a tentativa de dizer, olha, você não sabe nada, quem sabe sou eu, porque eu fiz isso a vida inteira, né? Então, em vez da gente se sentir ofendido com isso, a gente pode pensar em formas mais suaves de fazer a pessoa refletir que não é bem assim, né? Falando, então, que de repente você tem pouca idade, mas que você estudou para isso, tem uma parte teórica que pode ser muito interessante aí se você juntar com a prática que ele tem. Tá? E não é nunca com a sensação, a ideia de soberba, né, ou de superioridade, porque você tem um estudo e de repente a pessoa não. Ela tem uma prática muito rica de fato e a gente aprende muito sim com as pessoas que têm a prática. Então, mas é comum as pessoas falarem isso. Também já ouvi o seguinte, olha, meus funcionários são teimosos demais, talvez você não consiga fazer mudanças por conta disso. Ele passa meio a responsabilidade, mas na verdade ele está um pouco desanimado aí nessa frase, né? Então, em vez de você pensar assim, puxa, já é uma porta fechada, ou então já ficar desanimado com isso, você pode dizer, olha, eu tenho experiência, eu tenho prática, ou então eu já sei que isso vai acontecer, mas eu tenho maneiras de tentar introduzir o máximo possível de atividades, de ações que vão melhorar o seu estabelecimento. Eu tenho certeza que eles podem também aderir, mas eu preciso muito da sua ajuda também nisso, né? Se você desistir, eu não tenho como realmente fazer mudanças, mas se você, o senhor, a senhora estiver empenhado nessa mudança de fato, a gente junto vai conseguir sim fazer as mudanças necessárias. Então a gente também divide essa responsabilidade, porque muitas vezes o proprietário está cansado, ele não tem tempo para isso, ele não quer causar atrito com o funcionário dele, então ele te contrata e te joga lá e quer que você resolva. E aí você não vai resolver sozinho, porque não é, a ideia nem é essa da consultoria, né, que a gente faça milagres, mas trazer ele junto, olha, não, a gente vai conseguir, não é assim, porque a gente sabe bem que tem lugares que os proprietários ficam realmente na mão total da equipe. E tem medo, né, de perder um deles e aí acaba não fazendo uma mudança necessária ou enfim, alguma coisa que precisa ser feita. Também a parte pessimista, né, do tipo, isso não vai dar certo. Não, olha, eu queria implantar aqui a questão das etiquetas de validade, tudo. Não, isso não vai dar certo. É uma forma de nem tentar, né? Então, não, isso não vai dar certo. Mas aí você pode querer a justificativa dele, por que você acha que não vai dar certo? Não, porque a gente já tentou assim, então vamos tentar de outro jeito. Não, porque eles nunca fizeram, não vão fazer. Tudo tentativa. E aí você diz, olha, isso é uma coisa obrigatória. Explica os prós que ele vai ter com isso, os riscos que ele corre de não ter e por diante. A gente não tem tempo para isso. Então, qualquer atividade nova que a gente implemente, a correria é uma desculpa comum. E às vezes nem é desculpa, às vezes realmente é uma correria grande, porque tem funcionário a menos, funcionários com múltiplas funções, e aí de repente, vamos dizer, a gente implantou aí um esquema de higienização, não vai dar certo, tudo mais. Tem que pensar assim, vai haver esse questionamento, e o que você pode responder tentando dizer, olha, vamos pelo menos tentar. Você tem outra ideia? Olha, penso dessa forma, o que você acha? Vamos dizer assim, num exemplo de higienização, né? Precisa lavar a câmara congelada. Mas não dá para tirar tudo, não sei o que. Olha, aí você chega e diz, olha, minha proposta é essa, essa e essa. Qual que é a sua? Faz a pessoa pensar,
joga a responsabilidade para ela também, explica os motivos do porquê da higienização, e aí a gente tem que conversar muito quando a gente escuta essas objeções, tá? Tentar desmembrar e não ficar satisfeito só ali com isso não vai dar, isso nunca deu, e assim por diante, senão desanima a gente também. E muitas vezes acabamos nem fazendo o nosso trabalho mínimo, que é orientar, insistir, tentar de novo, mudar a forma de abordagem e tudo mais. Isso é bobagem ou isso é frescura? Né? A frescura é uma coisa que já escutei bastante também. Colocar etiqueta nos potes é frescura. Higienizar os hortifrutis desse jeito é frescura. Né? Então, claro que vai um pouco do entendimento que essas pessoas têm a respeito dos procedimentos e o quanto a gente explica a respeito desses procedimentos para elas também. Né? Não é simplesmente, olha, tem que higienizar o hortifruti porque aqui na legislação obriga. Não, é explicar, mostrar alguma notícia, mostrar os riscos e praticar junto ali, ensinando como faz. Então, o nosso trabalho realmente, ele não digo cansativo, mas ele é um pouco repetitivo muitas vezes, né? Você vai ter que falar mais de uma vez a mesma coisa, insistir, corrigir, mas é para isso que a gente está lá, inclusive. E aí também, né, a clássica, isso nunca aconteceu ou nunca tive problemas com isso. Né? Sempre fizemos assim e nunca tivemos problema. Isso nunca aconteceu e eu tô aqui até hoje. Isso é bem comum, não só no cliente, mas a gente escuta isso dos nossos avós também, né? Então, mas trazendo para a parte profissional, isso nunca aconteceu, que bom, mas pode acontecer. E se acontecer, a dor de cabeça é grande. Ou então, não vamos esperar acontecer para tomar uma medida. E aí você traz também, de repente, exemplos de concorrentes desse cliente que estejam fazendo isso, explicar que ele vai ter, quais são os benefícios que ele vai ter, que tipo de dor de cabeça ele vai evitar com isso. Se for uma questão de dinheiro, né, que envolva dinheiro, economias, mostrar isso em números, olha, fazendo isso você pode economizar até tanto, e assim por diante. Então são frases bastante comuns e tem inúmeras outras que são comuns também, que são frequentes, mas só para dizer assim, tanto na hora de negociar como na hora de atuar, você vai encontrar objeções das mais diversas possíveis, assim, então, com as justificativas mais doidas, das mais verdadeiras, das mais menos verdadeiras. Então estejam preparados para quê? Para conseguir lidar com essa situação na hora, né? Não ficar assim com medo ou recuar muito, sempre tendo uma boa justificativa para aquilo que você está implementando, para aquilo que você está orientando, para que ele consiga fazer uma adesão mais tranquila. Quando você explica, aumenta a chance dessa pessoa captar realmente a importância daquilo, tá bom? Se você concorda, se você não concorda, escreve aqui embaixo. Se você gostou, dá um curtir nesse vídeo, compartilha e ativa as notificações para receber mais vídeos aqui em primeira mão, tá legal? Te vejo no próximo vídeo.